Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E declaramos, no nome de Jesus Cristo, que maior é o nosso Deus, que Ele é a nossa defesa, é Ele que nos justifica e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nos livra, Pai, de toda maldade, nos livra da inveja, toda palavra negativa, maldita, direcionada a essa pessoa, direcionada à sua casa, direcionada à sua família, que caia por terra no poderoso nome de Jesus Cristo. Que seja quebrado toda a influência do mal, seja quebrado todo o laço de Satanás e que o Senhor dê vitória a essa pessoa. Meu Pai, nós apresentamos diante de Ti toda a injustiça. Oramos também por tudo aquilo que está travado, tudo aquilo que está demorando, tudo aquilo que está indo a passos lentos. Nós oramos, Pai, para que as coisas acelerem. Nós oramos para que as coisas movimentem. Nós oramos para que tudo aquilo que está bloqueando bênçãos, bloqueando, Senhor, conquistas e até mesmo, Pai, impedindo com que o nosso propósito vá adiante, nós oramos para que caia por terra e declaramos que maior é aquele que está conosco do que aquele que está contra nós. Guarda, Senhor, a nossa casa, guarda o propósito que o Senhor colocou na nossa vida e nos conduza em paz e segurança. Pedimos a bênção do Senhor, pedimos o fortalecimento do Senhor, pedimos que a mão do Senhor esteja sobre nós. Também eu oro, Senhor, por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente. Creio que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo opera milagres. Eu creio e declaro em nome de Jesus Cristo saúde sobre o corpo físico dessa pessoa, do alto da cabeça até a planta dos pés. Eu digo a todo câncer, a toda alergia, a toda infecção, a todo problema renal, a todo problema no pâncreas, a todo problema hormonal, nós oramos pela cura total e que toda doença renda-se ao poder de Jesus Cristo, ao poder do Cristo vivo, ao poder daquele que ressuscitou dos mortos, que esse poder agora envolva essa pessoa e que ela seja restaurada. Toque a Jesus com o teu poder agora, que o toque curador de Jesus Cristo venha sobre este homem, venha sobre essa mulher. Leva embora, Pai, toda doença, leva embora toda dor, leva embora, Pai, toda ferida e restaura completamente. Jesus, toque-os com o teu poder, toque-os, Jesus, toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça. E eu oro, Pai, para que tudo aquilo que tem tirado o ânimo, tem tirado as forças da pessoa, tem tentado desanimá-la, tem tentado deprimi-la, tem tentado, Senhor, desfocá-la, eu oro em nome de Jesus para que todo o mal caia por terra, que toda inveja, toda maldade, toda oposição das trevas, toda obra de contrariedade caia por terra agora, no poderoso nome de Jesus. E lançamos uma palavra sobre a nossa vida. Toda arma forjada contra nós não prosperará. E toda língua que ousar em juízo contra nós, nós a condenaremos. Senhor Deus, dá vitória para essa pessoa. Dá vitória para este homem, dá vitória para essa mulher, essa pessoa que tem causas na justiça. Essa pessoa, Pai, que precisa de um destravar nas suas vendas, um destravar nos seus negócios. Essa pessoa que está orando pela vida do seu filho, pela vida do seu marido, que está pedindo bênçãos. Senhor, eu me uno em fé junto com ela agora e eu te peço, salva a casa dela. Traga salvação na casa dela, traga mudança na família dela. Que tudo aquilo que é atrapalho, tudo aquilo que é confusão, tudo aquilo que tem se colocado no caminho dessa pessoa, caia por terra em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos que o Senhor está conosco. Maior é aquele que está conosco. Maior é aquele que está na nossa casa, maior é aquele que nos conduz. Como está escrito no Salmos 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Meu Pai, cuida dessa pessoa, consagramos o dia de hoje a Ti, gratidão.
Gratidão pelo dia de hoje, gratidão pelo nosso trabalho, gratidão por termos saído da cama, gratidão por estarmos respirando, Senhor. Gratidão pela nossa família, gratidão pelos nossos filhos, pelo nosso cônjuge. Gratidão, Senhor Jesus. Amém e amém. Pegue agora a sua carta para Jesus e vamos consagrar nossos pedidos de oração, consagrar a nossa carta. Levanta aí. Senhor Jesus Cristo, consagramos cada carta que fizemos, cada pedido de oração, cada lágrima, cada projeto, cada plano, Senhor. Cada pedido em favor da família, em favor dos filhos, cada pedido em favor, Senhor, da saúde. Nós oramos por milagre, nós oramos para que o Deus curador toque agora e passe, Senhor. Passe por cada carta, colocamos cada carta no altar de Deus, no nome de Jesus, apresentamos no altar de Deus e já te rendemos graças, porque sabemos que Tu nos ouve, sabemos, ó Deus, que grandes coisas estão acontecendo em nome de Jesus Cristo. Colocamos no altar de Deus e certamente estamos tendo respostas. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Diga assim comigo, a minha carta está nas mãos de Deus. Diga aí, minha carta está nas mãos de Deus. Aleluia. Você que ainda não baixou a sua carta, é gratuito para baixar, está lá no meu site, www.vinicius7.com.br, e se não conseguir baixar, pega uma folha de caderno, uma folha em branco, faz a tua carta para Jesus, apresenta tua oração, abre teu coração diante de Deus, porque certamente Deus responde. Enquanto nós estávamos orando aqui, o Senhor me mostrou, Ele está visitando a vida de Patrícia, que está aí me ouvindo e que tem passado por grandes aflições. Alguém que está doente próximo da Patrícia, precisa de um milagre, precisa de uma intervenção. Patrícia, o Senhor está te fortalecendo nesse momento. O Senhor não me falou nada sobre essa pessoa que você está próximo dela e que está precisando muito, mas o Senhor me falou sobre você. E o Senhor me disse que vai te fortalecer nesse momento. O Senhor vai te fortalecer, te capacitar para que você consiga passar por esse tempo, em nome de Jesus Cristo. Eu também quero liberar uma palavra para o Rodrigo. Eu quero declarar em nome de Jesus, Rodrigo, o inimigo tem tentado atacar muito a sua mente. O inimigo tem tentado atacar a sua saúde também, em vários momentos, e ele tentou interromper muitos projetos e planos que o Senhor havia colocado no teu coração. Mas esse ano é tempo de retomada, Rodrigo, para você e para sua casa. É tempo de retomada. O Senhor manda dizer para você, existe um propósito maior do que o que você está vendo. Eu libero essa palavra profética para a tua vida, Rodrigo, em nome de Jesus Cristo. Amém? E o Senhor também me mostrou uma pessoa com o joelho muito inchado, extremamente inchado. E eu quero declarar em nome de Jesus saúde sobre esse teu joelho. Libero uma palavra, a palavra que Jesus Cristo cura. Eu oro agora por você e declaro saúde sobre esse joelho inchado, em nome de Jesus Cristo, e que caia por terra todo mal contra a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Também quero liberar uma palavra para a esposa do Bruno, que está aí me ouvindo, e Deus manda dizer para você, não se desespere, porque o Senhor é quem cuida da tua retaguarda. Fique em paz, porque vai haver mudança nas coisas. Vai haver mudança. Deus vai movimentar as coisas a favor de vocês e não essa contrariedade vai prevalecer. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu quero hoje compartilhar uma palavra de Deus ao teu coração. Antes disso, eu quero dar um testemunho que eu recebi da Cecília. E ela escreveu assim, graça e paz, eu te acompanho nos propósitos e orações há 6 anos. Olha só. Participei da Escola de Profetas em Portugal e o Senhor me entregou uma palavra. E desde então a minha vida mudou completamente em todas as áreas. Um dia amanheci com muitas dores nas costas, na perna direita e pontadas no peito esquerdo. Você profetizou a cura, eu tomei posse e para a honra e glória do Senhor eu fui curado. Toda a honra e toda a glória são para Jesus. O Senhor é canal de bênçãos na minha vida. Que Deus te abençoe e te guarde de todo mal juntamente com a tua família, seu ministério e equipe. Gratidão a Deus por tudo. Deus é bom, Deus é fiel. Amém? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério aqui. Amém? Nós vamos falar sobre um assunto aqui extremamente sério. Nós vamos falar sobre o propósito de Deus na nossa vida.
porque você viver o propósito vai atrair coisas para a sua vida que, se você estivesse fora do propósito, você não iria nem se preocupar com aquilo. Eu quero mostrar uma passagem para você em João capítulo 6. Eu nunca vi ninguém como Jesus. Ninguém. Eu estudei já a história de muitos homens, gosto de algumas histórias de homens que pisaram aqui nessa terra, que fizeram a diferença, que revolucionaram a ciência, que revolucionaram a cultura, mas nenhum deles me impacta tanto quanto Jesus. Eu acredito que ninguém viveu o propósito na essência como Jesus, porque ele veio a esse mundo para morrer por nós. Ou seja, não veio para viver a sua vontade, veio para viver a vontade do Pai, para cumprir o propósito do Pai. Nós vivemos num mundo que a gente, todos nós, queremos viver um pouco da nossa vida, queremos desfrutar um pouco da nossa vida. Só que o propósito, ele te puxa para dentro. E o propósito de Deus, quando ele te puxa para dentro, sabe, você passa a não se mandar mais. Eu quero ler um trecho aqui das Escrituras, João 6, verso 38 e 39 diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Sabe, Jesus veio não para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade do Pai. Será que nós conseguiríamos viver assim? Não para fazer a nossa vontade, mas para fazer a vontade de Deus? Porque, sabe, as pessoas romantizam o propósito. Elas dizem, não, eu quero viver o propósito de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero viver o meu propósito, mas na hora de pagar o preço, na hora de ter que aguentar algumas coisas, ela é a primeira a saltar fora do barco. Então, eu vejo que Jesus cumpriu o propósito. E eu fico pensando, sabe, isso sempre me leva muito a pensar sobre Jesus, porque Jesus poderia ter vivido a vida que ele quisesse. Ele poderia ter vivido a vida que ele quisesse. Ele poderia ter governado como um rei. Ele poderia ter se tornado o homem mais rico aqui dessa terra. Ele poderia ter construído um nome, um legado, sabe, de grandes conquistas, de grandes vitórias. Ele poderia ter feito um exército. Ele poderia ter estado aqui e trabalhado com os anjos, ele poderia ter feito N coisas, mas ele decidiu fazer toda a vontade do Pai. E a vontade do Pai foi vir a esse mundo e morrer na cruz. E quando nós vemos Jesus, sabe, enfrentando tudo que enfrentou, veio para salvar, veio para nos libertar, veio para nos deixar instruções. E os homens retribuíram com o mal, em grande parte, com traição, com deslealdade, com murmúrio, com ataques. Foram tantos ataques contra Jesus. Jesus passava só fazendo bem entre as pessoas, ele curava os doentes, ele libertava os cativos, tirava demônios de pessoas que estavam possessas, praticava o bem, a caridade, multiplicou pães e peixes para uma multidão, treinou homens no propósito. Você não consegue ver em Jesus nenhum pingo de maldade, você não vê em Jesus fazendo mal para ninguém, você vê alguém, sabe, que veio aqui a essa terra e que cumpriu o seu propósito com excelência. Agora, a pergunta é, você sabe o que o propósito atrai? Porque o propósito pode atrair fama, sim. O propósito pode atrair influência? Pode. O propósito pode atrair recurso? Pode. O propósito de Jesus atraiu tudo isso.
Agora, o propósito também atrai outras coisas. O propósito atrai críticos. O propósito atrai ódio, porque quando você vive o propósito de Deus, o inimigo usa e levanta pessoas para odiarem você, para encontrar alguma coisa, sabe, para lhe atacar, para tentar, sabe, difamar você ou lhe caluniar. E isso tudo é o próprio inferno em oposição ao seu propósito. Se você olhar para Jesus, você vai ver a raiva que os religiosos tinham dele. A raiva, os ataques. Quantas vezes Jesus teve que escapar deles, que queriam matá-lo? Exatamente. Não uma nem duas vezes tentaram atirá-lo precipício abaixo. Tudo porque ele estava vivendo o propósito. Quando você vive o propósito, você atrai coisas que você não atrairia fora do propósito. Por exemplo, se eu estivesse fora do meu propósito e estivesse fazendo qualquer outra coisa, claro que eu teria críticas, porque aqui nesse mundo ninguém vai passar sem levar crítica, certo? É impossível você cruzar aqui por esse mundo e você não ser criticado, é impossível você cruzar aqui por esse mundo e sabe, pessoas quererem fazerem o mal para você, isso tem. Independente de você ser cristão ou não, independente de você estar no propósito ou não, tem nesse mundo, você sabe. É a inveja dentro do trabalho, é a inveja na família, é gente tentando prejudicar você, tentando puxar o seu tapete. Nesse mundo tem isso. Sabemos que tem. Mas o propósito vai atrair coisas em outro nível. Em outro nível. Sabe? O propósito vai atrair coisas em outro nível. E você precisa tomar uma decisão. Ou eu sigo no propósito, ou eu dou ouvidos a essa gente que critica, a essa gente que fala mal, a essa gente que ataca, a essa gente que perturba. Certo? Nós temos que tomar uma decisão. O propósito de Deus é uma coisa muito bonita. As pessoas gostam, sabe? De ver, sabe, todo o crescimento da gente, elas gostam de ver. Você na televisão, elas gostam de ver. Seus prêmios que você ganha nas redes sociais, elas gostam de ver. Quando seus livros estão nos aeroportos, elas gostam de ver. Quanta gente gosta de você. Mas o que elas não veem é o preço que se paga para viver o propósito de Deus. O propósito tem um preço. E quem disser que não tem um preço para viver o propósito, com certeza essa pessoa não tem conhecimento de causa. Não tem conhecimento de causa. O propósito tem um preço e às vezes o preço do propósito é pesado. Há momentos que você não tem mais forças. E aí nesse momento que você está cansado, que você está desgastado e mesmo assim o propósito lhe chama para cumpri-lo, você tem que pedir as forças de Deus e Ele dá. Ele dá a força. Ele dá o suporte. Quem vive o propósito tem o suporte do céu. Quem vive o propósito tem o suporte do céu. Essa é uma verdade que você pode carregar. Mas entenda, é impossível você viver o propósito e você não pagar um preço. Agora, os que são chamados para cumprir um propósito, Deus já colocou um propósito na tua vida, você sabe qual é o teu propósito, ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte, vai até o fim no teu propósito. Não para. Porque eu poderia sim pendurar as minhas chuteiras, como diz, né? No sentido de, isso está muito complicado, está difícil, eu já trabalhei por muitos anos para o Senhor, dediquei a minha adolescência, a minha juventude, eu dei as primícias da minha vida para Deus. Eu poderia dizer, eu já fiz o bastante, Senhor, entrega para outro aquilo que eu tenho. Eu poderia fazer isso. Mas quando Deus nos chama para o propósito dele e você entende que você é chamado, você não deve fazer isso. Por que você não deve fazer isso? Porque o propósito foi Deus que te escolheu. O propósito foi Deus que te separou para isso.
Então, sabe, Deus já estava contando com todas as lutas que você ia passar, Deus já estava contando com todos os desafios, mas Jesus é o nosso exemplo. Ele disse aqui: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O nosso propósito é fazer a vontade daquele que nos chamou, é fazer a vontade dele. Independente do nível de luta, independente, sabe, do que a gente for viver aqui nessa terra, nós temos que aprender a cumprir o nosso propósito. Se Deus te deu uma missão, cumpre a tua missão. Não desiste da tua missão. O diabo quer que você desista. O diabo quer que você largue a tua missão, ele quer que você abandone teu chamado, ele quer que você olhe para o lado, ele quer que você preste atenção nas críticas, no quão difícil está as coisas para você, mas eu venho aqui com uma palavra certeira para o teu coração, e a palavra é: não para, ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Porque a Bíblia diz que se você for fiel até a morte, você vai receber a coroa que ele tem preparado para a sua vida. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Se Deus te deu um propósito, não para, não desista. Às vezes o teu propósito, sabe, está aí incluído o teu casamento. O teu propósito está em não desistir dessa empresa. O teu propósito é de não deixar de pregar, de não deixar de cantar, de não deixar de cuidar até desse grupo de casais que Deus colocou nas tuas mãos. Eu não sei o que Deus colocou nas tuas mãos, mas Deus te entregou algo, Deus te confiou algo. Seja fiel ao que Deus te entregou. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Amém? Eu deixo essa palavra: ser fiel até a morte. Não para, não retroceda, não desista, porque Deus luta por você. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Escolha cumprir o propósito. Eu quero declarar o Salmo 91, certo? Quero também lhe convidar. Nesta quinta-feira, eu estarei em Curitiba, na Get Church, Curitiba, o meu amigo pastor Lucas. Vai ser uma grande bênção, certo? Eu não tenho o endereço da igreja aqui comigo, mas é só procurar Get Church Curitiba. E domingo estarei ministrando aqui em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120, certo? Avenida Aruanã, número 120. Hoje não estou à frente da igreja, mas continuo servindo a igreja. Amém? Continuo servindo a igreja, continuo cumprindo o meu propósito, que é levar a palavra, ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus. E provavelmente amanhã vocês vão ter uma boa notícia aqui. Amanhã, tá? Eu só estou acertando todas as coisas para amanhã dar uma boa notícia aqui para vocês, de algo bom, que vai ganhar muitas almas para Jesus, muitas almas. Então, amanhã, se Deus quiser, quero aqui anunciar algo, ok? E se você ainda não adquiriu nossos livros, certo? Eu convido você a adquirir. Esse aqui é o Café com Jesus 1, Café com Jesus 2. Esses livros aqui têm me dado muita alegria. Muitas pessoas têm sido abençoadas no Brasil e no exterior, certo? E eu creio, você vai ser abençoado, sua casa vai ser abençoada, em nome de Jesus. Nós servimos a Deus, crendo que Deus é aquele que nos sustenta. Deus é fiel conosco, não tenho salário da igreja. Eu decidi abrir mão já há mais de 8 anos de salário da igreja, não recebo dinheiro da igreja. Temos uma academia, a Academia Kingdom Global, que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Agora minha esposa começou um novo módulo, estamos em 2 módulos ativos e vamos abrir um 3º ativo nesse mês de janeiro, que é o curso de teologia dentro da Academia Kingdom Global, certo? Então, convido você a se tornar meu aluno na Academia Kingdom Global. O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius7.com.br. Vamos declarar o Salmo 91. Quero pedir que você compartilhe com 10 pessoas. Se puder compartilhar com 1.000, com 2.000, compartilha, certo? Não meça esforços. Lembra do filme do Último Homem? Vai até o último homem. Leva essa palavra ao máximo de pessoas que você puder. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia,
nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Pega a sua carta para Jesus assim. Eu também quero liberar uma palavra. Tem uma mulher que está aí me ouvindo nesse momento. E essa mulher, ela teve uma perda recente de alguém de dentro da sua casa. O Senhor vai cuidar de você. O consolo do Espírito Santo está vindo sobre a tua vida. E com certeza ela está nas mãos de Deus. Descansa teu coração, confia no Senhor, em nome de Jesus. Também quero liberar uma palavra para a Kátia. Kátia, o Senhor está te abrindo portas. O Senhor está te abrindo portas e o Senhor está renovando as tuas forças nesse tempo. O Senhor está renovando as tuas forças. O Senhor está te posicionando. O Senhor vai te posicionar neste lugar a algo novo, algo que vai te dar muita alegria, certo? Vai haver um recomeço aí na tua vida, vai haver um recomeço. Projetos que foram abandonados vão ser retomados, Kátia, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar. Você que é da família Brazão, Deus está visitando tua casa agora. Deus está visitando a tua família. Amém? Deus está tirando coisas do caminho de vocês que estavam se opondo a vocês em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, nós apresentamos todas as cartas para Jesus. Apresentamos todas as cartas. Apresentamos diante de Ti, Pai, a vida dessa pessoa, a sua casa, a sua família. Apresentamos diante de Ti, Pai, cada projeto, cada plano que está sendo colocado no caminho dessa pessoa. Meu Deus, guia os passos dela e livra ela de todo mal. Para aquele que está vivendo o seu propósito, fortalece, Pai. Que a unção fortalecedora venha sobre essa pessoa e que todo ataque das trevas contra essa pessoa não prospere, não prevaleça. Que o Senhor dê vitória a ele, que o Senhor dê vitória a ela, que o Senhor a capacite, que o Senhor o capacite, que caia por terra todo laço de Satanás, que caia por terra todo engano, que caia por terra todo ataque espiritual contra a vida dessa pessoa e nós declaramos vitória de Deus. Vitória de Deus entrando nessa casa, vitória de Deus entrando nessa família, em o nome de Jesus. Nós declaramos por terra agora aquilo que está combatendo espiritualmente a essa pessoa e dizemos: mal, saia do caminho dele, saia do caminho dela. Tudo aquilo que está travado no financeiro, tudo aquilo que está travado em projetos, em sonhos, nós oramos por um destravar agora, oramos por um romper agora, em o nome de Jesus Cristo, e liberamos uma palavra. A palavra é: haverá rompimento, haverá abertura de portas, haverá um liberar do Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória a este homem, dá vitória a esta mulher, dá vitória a essa casa. Dizemos a toda enfermidade: renda-se a Jesus Cristo. Renda-se a Jesus Cristo, que caia por terra a inveja, que caia por terra a maldade, que caia por terra a obra de contrariedade na vida dessa pessoa, que tudo aquilo que está segurando ela, tudo aquilo que está impedindo ela de crescer, tudo aquilo que está impedindo ela de avançar, tudo aquilo que está impedindo ela de conquistar, nós oramos para que as amarras espirituais sejam cortadas, essa pessoa seja livre, saia agora de toda a prisão espiritual, que toda amarra que prendeu teus negócios, que prendeu as coisas na tua vida, agora nós damos uma ordem a essas amarras sejam cortadas em o nome de Jesus, que sejam desfeitas agora, que o poder de Deus toque a tua vida e que o poder de Deus prepare caminho para você ser uma testemunha para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Apresentamos no altar de Deus cada carta. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração com pelo menos 10 pessoas. Às 9 da manhã estarei aqui junto com vocês, se Deus quiser. Um abraço. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família.
que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós oramos, Pai, declarando Salmos 91, verso 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Senhor, nós profetizamos 10.000 vezes mais de bênção, de paz, de alegria, de aumento, de vida, de saúde, de força sobre esta vida, sobre seu trabalho, sobre sua casa, no nome de Jesus Cristo. Oramos, Pai, para que o Senhor faça justiça em nossas portas. Tudo aquilo, Senhor, que pertencia a nós e que não chegou a nossas mãos, nós oramos para que o Senhor traga restituição e restauração. Haja justiça nas portas, que toda maldade contra nós, que toda injustiça, que todo tipo, Senhor, de ação para nos prejudicar ou para nos roubar, nós oramos para que o Senhor nos guarde. Oramos para que o Senhor nos livre, que caia por terra o laço de Satanás, que caia por terra todo tipo de ação contrária à nossa vida, à nossa família, ao nosso lar. Cremos, ó Deus, que Tu és a nossa justiça, Tu és a nossa força. Não temeremos mal algum, porque Tu estás conosco. Meu Deus, nós oramos para que a bondade e a misericórdia do Senhor cerquem a nossa vida e a nossa família. Coloca uma cerca de proteção ao redor da nossa casa e nós proibimos qualquer tipo de ação demoníaca de entrar em nossa casa, ou de tocar nos nossos filhos, ou de tocar nas nossas vidas. Declaramos que a nossa casa é uma casa abençoada, que a atmosfera da nossa casa é uma atmosfera de paz, é uma atmosfera de alegria, é uma atmosfera de bênçãos. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, confiamos em Ti. Declaramos a nossa total e completa dependência do Senhor. Meu Deus, oramos para que o Senhor coloque sobre nós da Tua graça e do Teu favor. Assim como Noé era um homem cheio de graça, nós queremos também ser pessoas cheias de graça. Derrama da Tua graça sobre nossas vidas. Oramos também, Senhor, por grandes provisões, por grandes milagres, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Eu quero compartilhar uma palavra profética com você e também quero fazer uma oração especial. E hoje eu quero fazer uma oração especial por quem está com problemas no ouvido. Pessoas que estão com problemas no ouvido, pessoas que estão com dores nas pernas. Quero pedir também que você compartilhe essa oração agora com amigos, com parentes, com pessoas próximas de você, que andam talvez sofrendo de problemas nas pernas, problemas no ouvido. Eu creio, Jesus Cristo tem o poder de curar. Nós cremos nele. Nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo. E eu quero estar orando por você e orando pela tua causa. Mas antes disso, eu quero dar um testemunho que eu li o testemunho e eu posso garantir para você que é um combo de bênçãos. É um combo de bênçãos. Olha só que testemunho bonito da Inês, porque a Inês, pelo que eu entendi aqui, pelo que eu li, ela foi abençoada através das orações, só que ela compartilha com um grupo de pessoas e ela também é uma intercessora. Então, olha que testemunho bonito. Quero agradecer pelas orações e intercessão. Pedi por Írio e Nereide. Ele não andava mais e hoje está andando. O primeiro testemunho, ela escreveu aqui. Ela estava com pneumonia e já está muito bem, segundo o testemunho. Amália tinha feridas muito feias na boca e foi curada. Terceiro testemunho. Jurema não dormia, não se alimentava e só chorava, mas agora está bem e livre de todo mal. Quarto testemunho. Meu esposo que esteve à beira da morte, hoje está bem, Jesus o livrou. Quinto testemunho. E eu e a minha irmã Marli fomos curadas da alergia. Sexto e sétimo testemunho. Entre tantos outros milagres, só tenho gratidão a Deus e ao ministério profético de vocês. Que Deus abençoe sempre. Que coisa linda, Inês.
que bênção! O Senhor Jesus operando esses milagres, e também é uma bênção você compartilhar as orações e se colocar em oração em favor dos teus amigos e parentes. Que Deus siga te abençoando. Você é uma mulher de Deus, você é uma intercessora. Deixa Deus te usar, Inês, em nome de Jesus. Hoje eu quero liberar uma palavra, cercado pelo mais alto. Eu vou repetir. O tema dessa palavra é cercado pelo mais alto. Podemos pensar que estamos cercados, mas existe um Deus que está cercando o que está nos cercando. Olha o que está escrito em 2 Reis, capítulo 6, verso 15 ao 18, diz assim: Tendo o moço do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço disse ao homem de Deus: Ai, meu senhor, que faremos? Respondeu ele: Não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Ó Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quando os sírios desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere de cegueira essa gente, peço-te. E o Senhor os feriu de cegueira, conforme o pedido de Eliseu. Geazi era o moço que trabalhava, que servia e que andava junto com o profeta Eliseu. E a Bíblia nos diz que o rei da Síria cercou a casa de Eliseu porque ficou sabendo eu posso dizer, das revelações que Eliseu tinha e que revelava os planos do inimigo. Toda vez que a Síria planejava um ataque contra Israel, Deus falava com o profeta falava com o rei e o Senhor dava livramento. E a Bíblia diz que isso aconteceu muitas vezes. Então alguém disse, é que lá do lado de lá eles têm um profeta que é um homem de Deus e esse profeta ele revela aonde nós vamos atacar. Então não tem ninguém que está contando os planos aqui, não existe um informante, não está saindo daqui a informação. Isso é algo do Deus deles. E então o rei disse, então vamos até a casa desse profeta e vamos terminar com ele. E foi o que o rei da Síria fez, preparou um exército para cercar a casa do profeta. E quando o servo do profeta abriu as janelas, ele viu que a casa estava cercada. Eu fico imaginando o terror que esse servo do profeta teve ao abrir as janelas e ver aquele exército armado que estava do lado de fora de casa. E a Bíblia nos diz, e eu acho isso tremendo, que o Geazi correu e foi até o profeta Eliseu e disse, nós estamos perdidos, nós estamos cercados, o que nós vamos fazer agora? Bem, entenda, a verdade não é apenas que o exército estava cercando a casa do profeta, mas que também o exército de Deus estava cercando a casa do profeta. A Bíblia diz que Eliseu fez uma oração por Geazi, Senhor, abra os olhos do teu servo para que ele possa ver. E quando Geazi abriu os olhos, ele conseguiu ver que existia anjos de Deus que estavam rodeando toda a casa. E ali ele acalmou o coração. Nós temos que entender que existe algo nos cercando muito maior do que aquilo que tenta nos cercar. Muitas vezes o câncer está cercando uma pessoa e ela pensa que aquele câncer é o maior inimigo dela e que não tem como ela escapar daquilo. Mas por trás desse cerco do câncer, existe um cerco de Deus protegendo. E esse cerco de Deus não vai permitir com que esse câncer prevaleça. Essa tem que ser a sua fé. É por isso que nós temos ensinado e mostrado para as pessoas que elas precisam abrir a sua visão espiritual.
Elas precisam começar a ver o agir de Deus. Você precisa começar a ver pela fé o que Deus está fazendo na sua vida. Por mais que você esteja cercado de dívidas, de pessoas invejosas, por mais que você esteja cercado, sabe, de problemas que estão querendo, de alguma maneira, deixar você sem escapatória, deixar você sem saída, existe um Deus que está cercando o cerco que foi feito contra você. Essa tem que ser a sua fé. Você será como Eliseu, você ficará em paz, sabendo que há mais favor a seu favor do que contra você. Você não temerá. Por isso, não desanime com o que você vê com seus olhos físicos. Se você permanecer focado na oposição, no vício, na doença, então você vai viver estressado e você vai desistir dos seus sonhos. Agora, através dos olhos da fé, você precisa ver todos os obstáculos que o impedem, já cercados pelo Altíssimo. Diz que uma moça saiu do trabalho dela à noite e estava indo em direção ao carro no estacionamento. E de repente ela viu como se fosse uma pequena gangue que veio em direção a ela, e ela começou a ficar com medo, ficar preocupada, porque eles estavam vindo em direção a ela e eles estavam rindo, e ela pensou: agora eu vou ser assaltada, ou pior. E então o Espírito Santo falou ao coração daquela jovem: comece a orar agora, comece a orar. E ela começou a orar baixinho: Senhor, me livra, Senhor, me livra, Senhor, me proteja, Senhor, me guarda. E diz então que aquele grupo que estava vindo em direção a ela, de repente eles tomaram um susto. Eles tomaram um susto e sabe, saíram de perto dela e foram para o outro lado, assustados. E ela deu parte na polícia, fez boletim de ocorrência, porque ela viu que eles estavam vindo, porque eles estavam rindo e estavam falando que iriam pegá-la, que, enfim. 2, 3 dias depois, eles foram pegos pela polícia, porque eles estavam já rondando ali aquele ponto. E daí o policial perguntou para eles o que eles estavam querendo fazer com aquela moça. E eles disseram: olha, nós iríamos assaltá-la e, enfim, eles tinham projetos ali. E só que nós estávamos indo em direção a ela e de repente nós vimos alguém do lado dela e o rosto resplandecia, brilhava muito, e era alguém forte, mais alto do que ela e mais alto do que nós. E nós nos assustamos e sentimos um medo, e todos nós vimos a mesma coisa e saímos. Deus enviou seu anjo para proteger a vida daquela moça. Saiba que mesmo que o inimigo cerque você, Deus envia seus anjos poderosos para proteger você e para livrar você do mal. Davi disse no Salmos 3, eu não tenho medo de 10.000 inimigos que me cercam de todos os lados. Deus está cercando o que está me cercando. Maior é aquele que está comigo do que aquele que está contra mim. Davi tinha seus olhos espirituais abertos. Ele não viu apenas os seus inimigos. Ele viu o Deus que o cercava e o protegia. Por isso que ele não se sentia intimidado com nada. E ele sempre avançava crendo que maior é Deus na sua vida. O que você vê com seus olhos físicos não é a única coisa que está ao seu redor. Você não está apenas cercado pelo negativo. Isso é apenas uma camada. Deus substitui isso. Você está cercado de favor, você está cercado de cura, você está cercado de vitória. Quando você estiver enfrentando tempos difíceis, o inimigo vai falar muito. E ele vai te dizer, eu tenho você cercado. E isso é uma mentira. É uma mentira de Satanás.
Você não está cercado apenas por isso. Você está cercado por um poder mais alto. Você está cercado pelo poder de Deus. Deus sabe tudo o que vai acontecer. Ele conhece cada ataque, cada decepção, cada situação injusta. E quando você está cercado, você tem que voltar para aquele lugar de paz e dizer: eu sei que meu Deus ainda está no trono. Ele é maior do que essa doença. Ele é maior do que este vício. Ele é mais poderoso do que os meus inimigos. E o mal não vai prevalecer contra a minha vida. Você lembra quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha? E a Bíblia diz que apareceu o quarto homem. Eles estavam cercados. Eles estavam cercados por um rei poderoso, eles estavam cercados por inimigos poderosos, por um exército e por uma fornalha. Mas o Senhor enviou apenas um anjo para protegê-los. E eles foram guardados da fornalha. Foram guardados da maldade de um rei, foram guardados da inveja de outras pessoas. Deus está nos cercando, não estamos sozinhos. É por isso que a Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus não vai permitir com que essa maldade que os outros têm tentado contra você prevaleça contra você. Deus é maior. Deus é maior. Você pode declarar isso? Deus está me cercando. Aquele que me cerca é mais alto. Aquele que me cerca é mais poderoso. Aquele que me cerca vai me dar vitória e eu vou prevalecer. Você crê nisso? Você crê nessa palavra profética? Eu creio nessa palavra em nome de Jesus. Coloque a sua fé no Senhor hoje, em nome de Jesus. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também, deixa eu abrir aqui, Salmos 91. Quero também convidar você a se tornar um parceiro doador do nosso ministério e nos ajudar com os nossos programas de televisão. Nós temos programa de segunda a sexta, às 5h45 da manhã, na TV Bandeirantes. E Deus tem nos colocado diante dessa missão, dessa tarefa. Cremos que Deus está no controle de todas as coisas e que o Senhor nos sustenta. Cremos que esses programas estão sendo uma ferramenta de Deus para abençoar a vida de milhares e milhares de pessoas. Eu quero que você entenda, eu poderia não me envolver com isso, mas eu escolhi me envolver com isso até o tempo que Deus quiser, porque eu acredito que o Senhor colocou essa missão diante de mim. E se você sente no seu coração de nos ajudar nessa tarefa, desejar meu muito obrigado e que Deus te abençoe. Vá até o nosso site e veja como se tornar um parceiro doador. Também quero falar rapidamente dos nossos livros, tá? Esse aqui é o Café com Jesus 2 e esse aqui é o Café com Jesus 1. E amanhã eu vou ter uma linda surpresa para você que vai adquirir os nossos livros ainda essa semana. Eu espero que através desses livros Deus possa falar muito com você, Deus possa te abençoar, Deus possa, lhe dar direções que vão fazer toda a diferença no seu dia a dia. Amém? Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Muito bem, Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei.
Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. E eu mando um recado para todas as crianças que estão me ouvindo aí, que estão junto com os pais. Jesus ama cada uma de vocês. Jesus ama cada criança. Jesus ama cada criança. Jesus disse assim, ele estava descansando em um determinado momento e os pais que tinham crianças, os pais trouxeram as crianças para que Jesus orasse e abençoasse as crianças. Então os discípulos quiseram impedir e Jesus disse assim, deixem vir a mim as minhas criancinhas, porque é delas o reino dos céus. Por que eu estou dizendo isso? É para que cada criança saiba que Jesus ama e que Jesus quer abençoar cada criança que está aí me ouvindo, que está aí, talvez, na sala de casa, junto com o pai, junto com a mãe. Faça a sua oração antes de dormir, em nome de Jesus. Faça a sua oração antes de dormir. Amém? Eu quero agora orar por você, te abençoar. Eu quero fazer uma oração especial por quem está com dor de ouvido, certo? E por quem está com problema nas pernas. E também quero pedir que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. E essa palavra de hoje é uma palavra profética também. Se você sente que você está cercado por forças contrárias, saiba que o Senhor está cercando você também. Aquele que é mais alto está lhe cercando. Então não tenha medo. Maior é aquele que está contigo do que aquele que está contra ti. Amém? De repente você está enfrentando um processo. De repente você está enfrentando pessoas más que estão contra você. Seja lá o que for, Deus é maior na sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu oro para que o Senhor intervenha na causa dessa pessoa e dê vitória a ela. Que todo laço do diabo seja cortado, que toda maldade seja desfeita e que o Senhor abra os céus e dê vitória a essa pessoa, dê vitória à sua casa, dê vitória à sua família, que o laço do diabo seja cortado, que a maldade planejada seja desfeita, no nome de Jesus Cristo. E nós declaramos, Senhor, que Tu estás cercando a nós e a nossa casa. Aquele que nos guarda não dorme. Aquele que está conosco é maior, é mais forte. Por isso oramos por livramentos do Senhor. E oramos também, Senhor, liberando uma palavra de saúde sobre todo aquele que está com dores no ouvido ou está com problema nas pernas. Eu oro pela cura total e completa no nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo é cura, Jesus Cristo é saúde, Jesus Cristo é poder. Receba o milagre de Deus agora, do alto da cabeça até a planta dos pés. Seja restaurado, seja restaurada no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, desfaça agora o plano da maldade, as amarras espirituais e declaramos vida de Deus sobre ti, vida de Deus sobre a tua casa, justiça de Deus trabalhando em teu favor, em o nome de Jesus. Profetizamos também 10.000 vezes mais de bênção, de paz, de vitória na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Liberamos essa palavra sobre ti. E que a unção fortalecedora do Senhor venha sobre a tua casa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Olha só, amanhã, na oração das 6 horas da manhã, eu vou fazer uma oração especial por provisões especiais de Deus, tá? Então amanhã, 6 horas da manhã, eu aguardo todos vocês, às 6 e 7 da manhã, para essa oração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que o Senhor te proteja. Até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus
cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos, Pai, 10.000 vezes mais de bênção, de paz, de alegria, de saúde sobre esta vida e sobre sua família. Oramos para que o Senhor coloque uma cerca de proteção ao redor da nossa casa, guarde nossos filhos, guarde, Senhor, a nossa família, proteja eles de todo mal. Oramos para que a alegria do Senhor nos fortaleça. A alegria do Senhor nos capacite. No nome de Jesus Cristo, Senhor, afasta do nosso caminho toda maldade. Afasta do nosso caminho o que é contra. Afasta daquilo que luta contra nós. Oramos para que tudo que estiver bloqueado, tudo aquilo que estiver travado, seja liberado no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, traga avanço a essa vida. Traga avanço a essa casa. No nome de Jesus Cristo, oramos, Pai, para que o Senhor toque nessa vida. Oramos por uma intervenção. Oramos por milagres. No nome de Jesus Cristo, Senhor, dá vitória a essa pessoa. Dá vitória a essa casa, dá vitória a essa família, no nome de Jesus Cristo. Senhor, e nós te pedimos, traga, Senhor, avanço, traga conquista, traga transformação. E oramos também por um avivamento dentro da nossa casa. Um avivamento dentro da nossa família, no nome de Jesus, que haja salvação tocando nos nossos, em o nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. Hoje eu quero compartilhar uma palavra que eu considero uma palavra não só profética, mas uma palavra com uma instrução muito clara. E no final eu quero fazer uma oração. Deus me tocou na oração da manhã de fazer uma oração para desbloquear aquilo que estava travado. Quando eu me sentei e me preparei, hoje na oração da manhã, antes de começar, eu senti isso muito forte dentro do meu espírito, que eu deveria orar por um desbloqueio, coisas que estavam bloqueadas, travadas no mundo espiritual. Então, no final, nós iremos fazer essa oração. Eu quero pedir a cada pessoa que está entrando aí nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza, e compartilha com 9 pessoas. Manda para amigos, para parentes, para grupos que você está. Nos ajude a compartilhar em nome de Jesus Cristo. Tenho certeza que vai ser bênção na vida de toda pessoa que receber essa palavra e essa oração. E eu quero dar o testemunho aqui da Sandra. Olha que bonito esse testemunho aqui. Há 17 anos eu sofria com enxaqueca, ficando até 4 dias em um quarto escuro, sem que nenhum medicamento aliviasse a dor. Nos últimos 2 meses a situação piorou. Eu ficava um dia bem e de 3 a 4 dias na cama. Acompanho suas orações há 2 anos e há cerca de 15 dias já não sabia mais o que fazer nem qual medicamento tomar, pois já estava em tratamento. Durante a oração coloquei a mão na minha cabeça do lado esquerdo e para a honra e glória do Senhor Jesus fui curada. Agradeço primeiramente a Deus e também a você. Que Deus abençoe grandemente o Senhor e a sua família. Jesus Cristo cura. Para Ele não há impossíveis. Amém? O Salmos 23, verso 5 diz: Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Nós temos que sentar nas mesas que Deus prepara. Eu vou repetir. Nós temos que sentar nas mesas que Deus prepara. Deus não está em algumas mesas. Deus não está em algumas mesas. Deus não tem como te abençoar em algumas mesas. Se é Deus que prepara a mesa para nós, então eu tenho que estar na mesa que Deus preparou. Você já foi num restaurante onde você tinha reservado lugar para sua família, para um aniversário, para um casamento, enfim. E quando você chega no restaurante, tem uma mesa que já está reservada. Tem o seu nome, tem o nome da sua família ou a plaquinha aquela de reservado. Bem, você tem que entender que Deus já tem uma mesa com uma plaquinha com o seu nome. Uma mesa de reservado.
Existem certas mesas que quem se coloca nelas é nós. Não é Deus que preparou aquela mesa para mim, é eu que estou me colocando naquela mesa. E se eu estiver numa mesa que Deus sair daquela mesa, eu tenho que sair junto com Ele. Aí você diz, por que é tão forte essa questão das mesas? Porque a mesa fala de comunhão. A mesa fala de comunhão. A mesa fala de uma bênção que é liberada quando você está na mesa certa. Quando você está na mesa que Deus preparou. E existem mesas que Deus não está mais lá. Deus se retirou daquela mesa. Isso é forte. Mas a Bíblia diz que quem prepara a mesa é Ele. E eu quero estar na mesa que Ele preparou. Você também? Escreve aí nos comentários, eu quero estar na mesa que Deus preparou para mim. A mesa da fofoca não é a mesa que Deus está. Deus não está nessa mesa, sabe, que fala mal dos outros, que critica os outros, que inveja a vida dos outros. Deus não está nessa mesa. Qual a mesa que Deus está? Na mesa da edificação, onde se fala bem das pessoas, onde se fala positivamente das pessoas, onde se elogia as pessoas. Então, se Deus não está na mesa da fofoca, por que eu estou lá? Por que eu estou lá? Eu não posso estar na mesa da fofoca. Eu não posso estar na mesa, sabe, que estão falando mal dos outros. Eu tenho problemas com isso. Eu sou sincero com você, eu tenho problema com isso. Se a pessoa me convida para almoçar ou para jantar, para falar mal dos outros, isso não me cai bem. Isso não me cai bem. Porque eu aprendi que a fofoca não é a mesa que Deus está. Deus não está nessa mesa, a mesa da fofoca. Deus está na mesa da edificação. Eu acredito que quem prepara a mesa para nós é o Senhor. E o Senhor jamais vai preparar uma mesa de fofoqueiro para mim. E nem para você. Então, nós temos que ter muita sensibilidade. Se uma coisa não está agradando a Deus, por que eu vou estar ali? Eu vou estar ali para pagar em minha conta? Não, graças a Deus eu consigo pagar minha conta. Você também. Então, por que nós vamos aceitar sentarmos em algumas mesas que Deus não está? Algumas mesas que não têm a bênção de Deus? Se Deus ordena a bênção sobre a mesa que Ele prepara, por que eu vou estar numa mesa que ali a bênção de Deus não desce? É muito sério o que eu estou falando para você. As pessoas se contaminam quando estão na mesa da fofoca. Uma outra mesa que Deus não está é a mesa da comparação. É aquela mesa onde a pessoa se compara. Ela fica se comparando aos outros. Deus não quer que eu me sente nessa mesa aonde, sabe, você fica se medindo com os outros e quem está ali fica falando, né? O outro chegou a tanto e por que você não chega? E o outro faz tanto e por que você não faz? Eu não posso estar na mesa da comparação, porque eu concorro comigo mesmo. Eu não tenho outros concorrentes, eu tenho eu mesmo. Você tem você como maior concorrente, não os outros. Ou seja, essa mesa da comparação, Deus não está nela. Qual que é a mesa que Deus está? A mesa da identidade. A mesa que diz, eu sei quem eu sou. Então eu não preciso, sabe, falar que a minha família é melhor que a sua. Eu não fico comparando a família do outro com a minha família, eu não fico comparando os negócios do outro com os meus. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que Deus pediu para mim e é isso que eu quero fazer da minha vida. Não entre na mesa da comparação. Não entre nessa mesa, não sente nessa mesa. Porque quem se compara com os outros não sabe quem é. Quem se compara com os outros ainda não descobriu a sua identidade. E quando nós descobrimos a nossa identidade, nós ficamos livres de muitas coisas. Não sente na mesa da reclamação. Pessoas que tudo que sabem fazer é reclamar. Reclama do governo, reclama dos impostos. Reclama
dos colaboradores, reclama do chefe, reclama do pastor, reclama da mulher, reclama do filho, reclama de tudo. Por que eu vou estar nessa mesa, a mesa da reclamação, que nada está bom, que nada é suficiente, que os outros estão sempre o perseguindo, que os outros estão sempre fazendo mal para ele? Essa mesa da reclamação, Deus não está nela. E eu não quero estar nessa mesa. Deus não me criou para estar na mesa da reclamação. Enquanto uns reclamam, os outros estão focados em crescer. Enquanto uns reclamam, os outros estão procurando uma maneira de avançar, uma maneira de crescer, uma maneira de prosperar, uma maneira de chegar a lugares maiores. Então, qual é a mesa que eu tenho que estar em vez da mesa da reclamação? A mesa da gratidão. A pessoa que reconhece a bondade de Deus, reconhece o quanto Deus tem feito, o quanto Deus tem realizado, o quanto Deus tem feito maravilhas. É nessa mesa que eu quero estar. A mesa da gratidão. Sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Sou grato a Deus pela sua misericórdia. Sou grato a Deus por todas as coisas maravilhosas, incríveis que Ele tem feito na minha vida. Uma outra mesa que você não pode estar é a mesa da distração. O que é a mesa da distração? Onde as pessoas sentam apenas para conversar coisas, sabe? Que não vão acrescentar coisa nenhuma na tua vida. A mesa da distração. Eu deveria estar na mesa da devoção, onde as pessoas elas estão falando sobre como melhorar, como ter, sabe, um melhor posicionamento, como fazer as coisas melhor, até no trabalho, na empresa. Você está na mesa errada. Você está na mesa errada. Você está sentado numa mesa onde as pessoas só falam coisas, sabe, que não edificam. Eu gosto muito de estar sentado numa mesa onde estou sendo edificado. Uma mesa onde estou aprendendo. Uma mesa onde estou, sabe, absorvendo uma mentalidade, absorvendo uma instrução, pegando uma ideia nova. Mas tem gente que tem o prazer de estar em mesas que não levam a lugar algum. Você entra de uma maneira ali naquela mesa e se você não se cuidar, você sai sem nada dali. Você sai sem sonho, você sai sem alegria, você sai sem força, você sai desmotivado. É a mesa errada. Não é essa mesa que Deus quer que eu esteja. Existe também a mesa das alianças tóxicas. São mesas que você senta e ali é oferecido para você uma aliança que só vai trazer peso para a sua vida. Eu agradeço a Deus de não ter fechado sociedades em minha vida. Porque se você não se dá por conta, você fecha alianças, você fecha sociedades que lá na frente Deus está vendo, sabe? Que aquilo ali vai ser um problemaço para a sua vida. Porque eu aprendi uma coisa, é fácil as pessoas entrarem na nossa vida, mas depois é muito difícil elas saírem. É fácil elas entrarem na minha vida, é difícil elas saírem. Então guarda essa palavra no teu coração. Tenha cuidado com alianças tóxicas, com gente que se você se conectar com elas, pode ser o seu fim ou uma das maiores, eu posso dizer, quedas que você pode levar por estar conectado com aquela pessoa. Não acredite em tudo que lhe falam. Não acredite. Eu gosto muito daquela palavra do profeta velho e do profeta novo. O profeta velho enganou o profeta novo. Porque o profeta velho tinha uma experiência grande com ele e acabou sendo um interruptor do destino na vida do profeta novo.
Então tenha cuidado com gente, sabe, experiente, gente que fala manso, gente que conversa você, que na lábia acaba arrastando você para coisas que depois vai ser só arrependimento, dor de cabeça, tristeza. Ok? Cuidado com as mesas que você está sentando. Peça ao Espírito Santo, me dá a direção certa, me mostra a mesa que eu tenho que sentar, a mesa que eu preciso estar, a mesa que o Senhor está reservando para mim. Amém? Pega essa palavra, porque é a palavra que Deus está falando ao teu coração, em nome de Jesus, ok? Eu vou continuar essa mensagem. E eu vou continuar essa mensagem no domingo. No domingo, o Senhor testificou que eu tenho que, sabe, preparar um pouco mais essa palavra e ministrar para você, porque nós estamos vivendo um tempo onde Deus quer nos mostrar o lugar certo para nós nos assentarmos. Então essa palavra aqui eu vou dar ela completa no domingo. Eu sei que Deus já começou a falar aí com muita gente, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Glória a Deus. Pega aí essa palavra, porque ela é profética para a sua vida, em nome de Jesus. Ok? Eu quero declarar o Salmo 91. Também quero convidar você amanhã. Eu vou ter uma aula online às 10 horas da manhã, direto da academia aqui no Global, onde nós estamos falando sobre sonhos proféticos. E se você não é meu aluno na academia aqui no Global, vá até o meu site www.vinicius17.com.br. E um detalhe, eu vou estar ao vivo, e quando eu terminar a minha aula sobre sonhos proféticos, eu vou ficar um bom tempo ali atendendo as pessoas, certo? Dando direção para elas. E eu convido você, que é meu aluno, amanhã 10 horas a você assistir. E se você não puder assistir no horário, assista depois, tá? E se você quiser se tornar aluno da academia aqui no Global, vá até o nosso site hoje mesmo, entre para esse caminho profético em nome de Jesus. E olha só, olha que benção. Esse aqui são os meus livros, esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2. E olha só, aqui dentro do Café com Jesus 2 e também dentro do Café com Jesus 1, quem adquirir agora essa semana os nossos livros, nós vamos enviar junto com eles uma carta. Olha só. E essa carta aqui, ó, eu não vou abrir ela totalmente, tá? Mas essa carta aqui, ó, tem uma palavra profética e depois um salmo que nós colocamos em algumas cartas. Essas cartas nós consagramos a Deus e colocamos como uma carta especial dentro de cada livro. Você será cercado por paz, a provisão virá antes da necessidade, a reconciliação tocará o que estava quebrado, onde havia silêncio, Deus trará a resposta, onde havia escassez, virá frutificação, onde havia dor, nascerá propósito. E você vai declarar essa palavra profética que nós estamos colocando dentro de cada um dos livros, e depois você vai ler o Salmo, certo? E eu deixei essa carta aqui assinada, certo? Todas as nossas cartas estão assinadas. Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção para a tua vida, certo? E ao abrir o livro, você já vai ter acesso a essa carta, a carta que vem junto com o nosso devocional Café com Jesus. Inclusive, você pode dar de presente para os seus filhos e para outras pessoas. Vá hoje mesmo no meu site www.vinicius17.com.br e adquira nossos livros em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91 e vou orar no final aqui dessa oração por tudo aquilo que está bloqueado para que seja desbloqueado. Peço que você compartilhe agora essa live com 9 pessoas, manda aí para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas de você. Nós vamos orar e vai acontecer milagre em nome de Jesus. É assim que nós cremos em Jesus. Amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas,
e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos agora orar, amém? Nós vamos orar e nós vamos orar por tudo aquilo que precisa ser desbloqueado, por tudo aquilo que está travado. Coloca aqui nos comentários se é um documento que você está aguardando que seja desbloqueado, se é uma resposta que você está aguardando, se é uma negociação que está travada, travou, sabe? E você sabe que algumas negociações às vezes travam. E nós vamos orar agora para que isso seja desbloqueado em nome de Jesus Cristo. Você crê na oração da fé? Você crê na oração profética? Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos orar, certo? E você vai mandar essa oração. Olha só, você vai mandar essa oração para 9 pessoas. Até você que nunca mandou essa oração, manda para 9 pessoas. E pede para ela, manda para mais 9, certo? Vamos compartilhar com o máximo de pessoas que nós pudermos, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, toca com teu poder na vida de cada pessoa que está aqui junto comigo nesse momento. Derrama da tua graça, do teu favor sobre a vida dela. Libera do teu poder, Pai, e traga transformação no nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, para que a tua mão repouse sobre essa pessoa agora. Afasta aquilo que é negativo, afasta aquilo que é ruim, afasta aquilo que o inimigo, Senhor, tem colocado no caminho dela. E eu oro, Senhor, para que haja 10.000 vezes mais de bênção, como está escrito no Salmos 91, verso 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Senhor, dá vitória para essa pessoa. Dá vitória à sua casa. Dá vitória à sua família. E nós oramos para que tudo que está bloqueado no mundo espiritual, sejam negócios, sejam respostas, sejam portas, sejam oportunidades, seja até mesmo, ó Deus, acessos, que haja um desbloqueio agora total e completo. Nós oramos por um milagre. Nós oramos por uma intervenção do céu. No nome de Jesus Cristo, Senhor, dá vitória a essa pessoa. Dá vitória à sua casa. E que todo jugo espiritual, todo peso seja quebrado. Em nome de Jesus Cristo, dá vitória a essa pessoa, Senhor. Dá vitória a essa pessoa. Eu quero declarar que hoje haverá a manifestação da justiça de Deus. E, Senhor, nós te pedimos perdão por toda a mesa que nós nos sentamos e que essa mesa não trouxe edificação. Ao contrário, foram mesas, ó Deus, que perdemos nosso tempo. Mesas que perdemos aquilo que o Senhor tinha preparado para nós. No nome de Jesus, Pai, oramos para que o Senhor perdoe nossos pecados e nos ajude a sentar nas mesas que o Senhor tem preparado. Senhor, prepara as mesas certas para nós, no nome de Jesus Cristo. E eu libero uma palavra profética, a glória de Deus. A glória de Deus tocará na tua vida e nada mais será igual. Amém e amém. Se você crê, compartilhe agora com 9 pessoas e amanhã, 6 da manhã, aguardo vocês aqui na oração junto comigo. Que Deus te abençoe e que Deus te proteja. Até mais. O jejum é uma chave mestra para o impossível. Quando você jejua, você não tem ideia do movimento espiritual que acontece. O diabo odeia quando você jejua. Toda vez que eu jejuei, que eu entrei em propósito de oração e jejum, eu vi milagres.
na minha vida e na vida de outras pessoas. Quando Deus me mostrou injustiça nas portas da minha vida, eu entrei no propósito de oração e jejum. E em alguns dias, Deus abriu a porta para que eu entrasse na televisão. Por isso eu quero dizer a você, aprenda a jejuar. Jejuar pode mudar a sua história. Jejuar pode mudar completamente o que você está vivendo agora. Sabe essa situação que você está lutando e você ora e você busca e você vai no culto e você lê a Bíblia e parece que as coisas não mudam? O jejum, ele não muda Deus, mas ele vai mudar você e ele vai trazer alguns benefícios para a sua vida que vão atrair a presença de Deus. Ele vai trazer alguns benefícios que vai fazer com que você se torne mais sensível, ele amplifica as coisas que Deus coloca na sua vida. Quer saber mais? Fica até o fim desse vídeo, porque Deus vai falar muito com você nessa palavra e no final eu quero fazer uma oração com você e também quero lhe fazer um convite muito especial. Então fica aí, tenho certeza que vai ser uma bênção. Já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, se não é inscrito no canal, inscreva-se, vamos andar juntos. E compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Você não entrou aqui nesse vídeo por acaso. Não existe acaso, não é nada aleatório. Isso aconteceu de você entrar aqui nesse vídeo porque Deus quer falar com você. Amém? Talvez seja esse o tempo que Deus está preparando para você começar a jejuar. E para mudar as coisas na sua vida, de repente você está numa situação complicada, você não sabe como que vai sair dessa situação. Ei, o jejum vai ajudar você a ouvir a Deus melhor. Você sabia disso? Preste atenção nessa palavra. Em Mateus capítulo 4, olha o que está escrito aqui. Verso 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. E Jesus ficou 40 dias em jejum, até que o diabo apareceu para tentá-lo. Você tem que compreender uma coisa. Quando você faz um tempo de jejum, um tempo de consagração, o inimigo, a ação maligna, ela sempre vai se incomodar com isso. Jesus estava lá no deserto, não estava incomodando ninguém. Ele não estava ganhando as pessoas para Deus. Ele não estava trazendo seus sermões que transformavam realidades. Ele não estava transformando água em vinho. Ele não estava curando os doentes. Ele estava sozinho no deserto. Estava em oração e jejum e a Bíblia diz que o tentador apareceu. Sabe por quê? Porque quando você jejua, você se torna um amplificador de poder, de graça, de favor. Existe um movimento espiritual, os céus se abrem sobre a sua vida. Então, o jejum é muito poderoso. Em momentos cruciais, sempre homens e mulheres jejuaram para mudar as circunstâncias. E existem algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com você. Jejum não é dieta. Qual que é a diferença do jejum intermitente para o jejum espiritual? Ambos podem auxiliar na saúde. No entanto, o jejum como dieta não tem oração. O jejum como dieta é só benefícios para o corpo. Agora, o jejum espiritual, que é regado com oração, com meditação na palavra, com busca por Deus, esse jejum não vai trazer só um benefício para o seu corpo. Ele vai trazer outros benefícios. A Bíblia diz em Gálatas 5,17 que negar-se, humilhar-se, silenciar o ego para que o Espírito Santo nos governe é algo de Deus. A carne luta contra o Espírito, mas no jejum o Espírito prevalece. Ou seja, o combate da carne é vencido quando você jejua. O combate é vencido. O jejum ele abre espaço para que a presença de Deus mude a sua história, assim como mudou a história na casa de Obed-Edom. A Bíblia diz que quando a arca da presença esteve na casa de Obed,
Deus abençoou ele poderosamente e ele foi tão abençoado pela presença de Deus que estava ali, que era representada pela Arca da Aliança, que diz que todos ficaram sabendo do que estava acontecendo na vida de Obed. Eu fico imaginando o que estava acontecendo assim de tremendo, negócios bem-sucedidos, todo mundo saudável, a família crescendo, Deus abençoando. Ou seja, enquanto a arca estava na casa de Obed, os céus estavam abertos sobre a casa daquele homem. Quando você busca a presença de Deus através do jejum, com certeza o favor de Deus virá sobre a sua vida. A Bíblia também nos fala de jejuns coletivos que mudam destinos. Em Joel 2,15 a Bíblia diz: consagrem um jejum e proclamem uma reunião solene. Olha só, consagrem um jejum. Quando nós jejuamos coletivamente, e eu já entrei em muitos propósitos assim, segunda-feira eu vou entrar num novo e vou ficar 14 dias fazendo um jejum coletivo com muitas pessoas. Quando isso acontece, é uma convocatória. Coisas mudam não só na nossa vida, mas em regiões inteiras. Em 2 Crônicas 7,14 a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus traz respostas para uma região quando existe um jejum coletivo. O jejum ele produz clareza e visão espiritual, ou seja, ele vai lhe ajudar no seu discernimento de como você compreender o que está acontecendo com você. Você vai ter também uma clareza maior sobre a vontade de Deus, se esse negócio é de Deus para você, se aquela direção está certa. Então, o jejum vai trazer essa clareza, essa visão espiritual. O jejum também produz um caminho para o Espírito Santo agir na sua vida. É por isso que quando você começa a jejuar, você muitas vezes entra, em guerra para largar o jejum, porque você está abrindo um caminho para Deus agir na sua vida. É por isso que eu disse para você no início que o jejum é uma chave mestra para que o impossível de Deus aconteça. Ele humilha a nossa alma diante de Deus, porque a nossa alma quer estar sempre no controle, ela quer fazer o que ela bem entender. E quando você jejua, você submete a sua carne à vontade de Deus, ao Espírito, certo? Existe ali uma guerra espiritual entre a sua carne e o seu espírito. O jejum ele também purifica a nossa fé. Purifica a nossa fé porque quando nós jejuamos e oramos, nós entramos na presença de Deus, Ele corrige coisas na nossa vida, Ele tira toda a contaminação da nossa fé, Ele tira a sujeira do pecado, a sujeira da acusação e tantas outras coisas. E o jejum, ele nos prepara para o poder do Espírito Santo. O jejum nos prepara. Por isso, o jejum é a chave que desbloqueia livramento, como aconteceu no caso de Esther e no caso de Josafá, do rei Josafá. Você lembra que Esther, ela jejuou e ela pediu para o povo jejuar e orar também para que Deus desse um livramento para a nação. Ou seja, o jejum libera livramentos. O jejum também traz proteção. Esdras, ele teve proteção de Deus, porque se levantou muitos inimigos, muita inveja contra ele, e através do jejum dele, do povo, Deus trouxe proteção. O jejum também traz direção. Em Atos capítulo 13, a Bíblia nos fala que os homens de Deus oraram por uma direção de Deus nas suas decisões, nas suas escolhas, e através do jejum, Deus deu a direção clara para eles. E também o jejum traz restauração, como está escrito lá em Joel capítulo 2. Comece pelo mesmo caminho que Jesus trilhou. Jesus começou seu ministério jejuando, nos mostrando a importância de antes de você fazer qualquer coisa, ou de você ter qualquer tipo de vitória pública, de qualquer grande realização, você jejuar. Os discípulos jejuaram, não só Jesus, a igreja primitiva jejuou, Moisés e Elias jejuaram também por 40 dias e as suas vidas nunca mais foram as mesmas. E o povo de Deus jejua desde Moisés.
Então o jejum é algo estabelecido na palavra. O jejum ele pode ser total, só com água. Alguns dizem que o jejum total é até sem água. Eu acredito que o jejum não dá para tirar água, até por causa do seu corpo físico, mas em alguns casos, aí é cada um com Deus e cada um cuidando da sua saúde também, certo? Eu acredito que as pessoas têm que procurarem um médico antes de fazer jejuns pesados. Agora, você pode fazer um jejum mais leve, por exemplo, de ficar uma semana sem comer pão, uma semana sem comer açúcar, se essa for a direção de Deus para você e você tiver saúde para isso. Se não tiver saúde, não faça, porque tem pessoas que não podem ficar sem o açúcar. Mas eu entendo que tudo que for equilibrado e for como direção de Deus, porque você também não pode fazer um jejum, sabe, da sua cabeça. Você tem que ser dirigido por Deus, sentir uma necessidade de jejuar, de se colocar diante de Deus. E claro, eu volto a dizer, quem tem problema de saúde é bom procurar um médico. E até quem não tem problema de saúde, né, para fazer um jejum mais longo. Eu tive um amigo que fez um jejum de 40 dias e ele teve que procurar um nutricionista no final do jejum para poder voltar a comer. Porque a gente pensa que jejuou ali alguns dias e que já pode comer carne e salada e não sei mais o que. Tem um processo, podemos dizer assim, para voltar a comer quando fica um tempo longo de jejum. Então, por isso que precisa da orientação médica. Agora, você também pode fazer um jejum tirando, sabe, outras coisas que você gosta, que fazem parte. Por exemplo, você que é acostumado a tomar o café da manhã, ou você que é acostumado com o cafezinho, ou com chimarrão, você que é gaúcho, você pode tirar isso aí por uma semana. É conforme Deus te dirige. Na verdade, eu vim aqui para falar para você que quando você jejua, você tem que estabelecer um tempo, seja de uma semana, seja de um dia, de 3 dias, de 5 dias, de 40 dias. Faça um propósito. Eu estou começando um propósito com Deus. Na verdade, já comecei. Não é que eu estou começando, já comecei esse propósito. Esse meu propósito vai até dia 31 de dezembro. Até dia 31 de dezembro. Ou seja, vão ser quase 6 meses de propósito. Foi algo que Deus colocou no meu coração. E eu acredito, tanto que votos, jejuns, orações específicas, eu acredito que são muito poderosos e podem trazer um destravar, podem trazer um romper para a sua vida. Claro que, como eu disse, tudo tem que ser feito por uma direção de Deus, às vezes com uma orientação médica, certo? E fazer certo. Se você vai fazer um jejum de 24 horas, comece ele com oração e termine ele com oração. E não adianta fazer jejum sem oração. Jejum sem oração é dieta. Tá? Jejum sem oração é dieta. Ah, mas eu vou fazer um jejum para emagrecer. Sem oração é dieta. Com oração é jejum espiritual. Amém? Por que eu estou falando essas coisas para vocês? Porque eu sei que tem muita gente aí que precisa de restauração. Tem muita gente aí que precisa de livramento. Tem muita gente aí que precisa de mudança de estação na sua vida. É por isso que agora, segunda-feira, eu vou começar um propósito de 14 dias de oração aqui no canal. Eu oro às 6 da manhã, às 18 horas. E nesse meu propósito de 14 dias, vamos fazer jejum e oração. Quem pode, né? E quem não pode, só vai orar com a gente. Tá? Mas vai ser algo incrível. Vai ser algo que Deus vai nos tocar. Segunda-feira eu vou anunciar qual que é o propósito de jejum que eu irei fazer. E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas no nome de Jesus. Amém? Eu creio nisso. Tenho uma expectativa no meu coração. Eu quero fazer uma oração por você. Porque, de repente, você está passando por uma luta e Deus trouxe esse vídeo para você. Para dizer para você que nessa luta que você está enfrentando, o jejum vai ser uma ferramenta poderosa. Jejum e oração, chaves mestras para o impossível. Você abre portas que estão trancadas através do jejum. E volto a dizer, o jejum não muda Deus, mas muda você. Amém? Ele torna você mais sensível. Ele faz você vencer certos pecados. Ele lhe ajuda a ver, a sentir com mais clareza a voz de Deus. Amém? Posso orar por você agora? Coloca aqui nos comentários
teu pedido de oração, coloca aqui nos comentários a tua necessidade. Quero também apresentar para você o meu livro novo, Café com Jesus. A partir de amanhã já vai estar disponível no meu site, tá? Esse é o Devocional 2, é o volume 2 do Café com Jesus. E ele vem bem completo, ele vem com novidades. E assim como o volume 1 foi assim uma bênção no Brasil, fora do Brasil, o volume 2 eu creio que vai ir mais longe para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Permita-me orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu peço a tua bênção sobre cada pessoa que está em oração e jejum junto comigo. Cada pessoa, meu Deus, que vai entrar nesse propósito, já está nesse propósito, assim como eu estou. Eu peço que o Senhor possa separar essa pessoa para esse tempo de busca, para esse tempo de entrega, para esse tempo de rendição. Eu oro para que o Senhor opere milagres na vida dele, na vida dela. O Senhor destrave o destino dessa pessoa. Oro também por todo aquele que está doente, que seja curado e que pessoas sejam despertadas na fé a te buscarem, Pai, em espírito e em verdade, para que possam conhecer a glória de Deus e ter experiências sobrenaturais com Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu te abençoo. Eu declaro que a mão do Senhor está sobre ti. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Deixa a tua curtida aqui. Clica no sininho e ativa as notificações. E se não nos segue, começa a nos seguir. Inscreva-se no canal aqui. Deus te abençoe e até às 18 horas hoje, onde estaremos em oração. Até mais.